entrevista, eu imaginava que hoje nós estaríamos aqui, né, dessa forma. Foram muitos anos de muita luta, de muito trabalho, mas muito gratificante. Porque nesse caminho a gente vai encontrando muitas pessoas, né? A gente nunca está sozinho, né? E foi exatamente nesse dia, nesse horário que nós estamos aqui, há 15 anos atrás, né, na casa da minha irmã, nós decidimos que a gente fundaria esse trabalho, né? E as pessoas foram chegando, outras foram indo, né, cada um cumprindo o seu papel, estão em outras casas, em outros trabalhos, em outras cidades, e todas elas têm esse papel de essa contribuição para a existência dessa casa que existe aqui hoje, que nos acolhe com muito amor, né? O sentimento é de gratidão, de muito agradecimento pela espiritualidade que é tão sábia, né? E assim, tadinho de nós, né? Eles acreditam na gente, confia, né? Que a gente dá conta, mas eles vão nos incentivando e a gente vai realizando o trabalho, juntando as mãos com todos os caminhos da luz, né? Hoje a gente teve o desencarne do seu Olívio, né, que é o pai do Minério, aquele senhorzinho que gostava de ficar sentadinho aqui na frente, que ele possa receber aí a assistência da espiritualidade no retorno da nossa vida espiritual, que é para onde a gente vai, né? Vocês estão preparados para esse dia? Não? Então vamos se preparar. Bom, em comemoração ao aniversário da nossa casa, a gente está realizando a 11ª jornada espírita. Então, antes a gente fazia uma semana de palestras, mas agora a gente está fazendo ao longo do mês, às quartas e aos domingos, né? Domingo passado a gente teve a palestra com o Marco. Essa palestra está gravada, está lá no nosso canal do YouTube, para quem não assistiu. Vai lá, assista, curta, compartilha, porque é um conteúdo muito importante, o tema ele é muito necessário e talvez alguém, né, esse conteúdo possa levar uma reflexão, possa levar, trazer benefício para alguma pessoa que esteja nesse momento precisando justamente daquele conteúdo. O tema é Alto Amor, então GK Caminhos da Luz no YouTube, vocês vão acessar. A gente vai gravar o vídeo de hoje e vamos depois publicar lá no nosso canal, tá bom? E a temática nossa de hoje é falar sobre a dor, né? A dor como uma terapia da alma. Nós estamos em setembro, onde a Organização Mundial de Saúde ela sugere, né, através da campanha Setembro Amarelo, os cuidados com a saúde mental, prevenindo o suicídio. E quando a gente fala em dor, essas pessoas que buscam o suicídio como uma porta de saída, de solução, são pessoas que estão em uma dor extrema, né? Em uma dor muito grande, e no desejo de curar-se dessa dor, ela vai e busca essa estratégia que não é a melhor, com certeza, né? A gente percebe que no momento de transição planetária, os espíritos codificadores, Allan Kardec também reforça isso muito na Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados, que essas situações de dores morais, elas se acentuariam. E a gente está justamente percebendo isso. O Brasil é um dos países que mais consome medicamento para cuidar da dor, para aliviar a dor. Do simples remédio para dormir. Tem gente que não consegue dormir. Precisa dormir induzido por uma medicação. Tem pessoas que, isso nós não estamos falando dos antidepressivos e dos ansiolíticos. Então, a sociedade ela chegou em um momento que ela medicalizou a dor e não é a melhor saída, porque nós precisamos fazer o enfrentamento e olhar para essa dor, né? Se a gente vai para as estatísticas do suicídio, nós temos uma estatística mais atualizada, a gente vê um crescimento
preocupante em duas classes, né? Tanto na classe de 15 a 29 anos, um acréscimo significativo, e nós já temos notificações de crianças a partir de 9 anos. Isso é muito preocupante. E a gente tem um outro dado, que é a dos 60 mais, a classe dos 60 mais. Então a gente pensa que uma pessoa que está com 60 anos, a partir de 60 anos, é uma pessoa que provavelmente ela olha para a vida e fala assim: nossa, eu já vivi um tempo, já fiz muitas coisas, e isso pudesse ser um motivo de motivação e de alegria. E a gente não tem percebido isso. Um dos fatores que os estudiosos trazem para a gente é justamente a falta de sentido para a vida. A falta de sentido é quando você acorda e você não consegue olhar algo que te motive naquele dia para você viver. Então isso é preocupante, é muita dor que acontece, né? E aí, buscando na doutrina espírita, como que ela pode nos consolar? Através dos seus ensinamentos. Porque o próprio Cristo e nós, enquanto espírita, acreditamos que esses ensinamentos dos espíritos é o Consolador prometido. É aquilo que ele havia prometido. Eu vou para a casa do meu Pai, mas eu enviarei o Consolador prometido. Não que nós, espíritas, somos o Consolador prometido, mas os ensinamentos dos espíritos. E aí isso, né, são ensinamentos que cabem para os espíritas, católicos, encarnados, desencarnados. Né? Muitos espíritos enchem o peito e falam: nós somos o Consolador prometido. Então, os ensinamentos dos espíritos é o Consolador prometido. Mas nós espíritas não somos o Consolador prometido. E aí, quando a gente vai buscar na doutrina espírita, o que pode fundamentar, o que nos ajude? Nos ajude a olhar para as nossas dificuldades como instrumento de crescimento. Porque a dor, ela tem um propósito. A dor, ela traz uma lição. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Para quem não conhece, né, às vezes, essa teoria espírita que diz que nós estamos dentro de uma escala de evolução dos mundos, né, ela começa nos mundos primitivos e ela passa logo para a segunda escala, é um mundo de provas e expiações. É aqui que a gente está. Então, depois nós temos mundos regeneradores, mundos felizes e mundos perfeitos, celestiais. Então, veja bem, nós estamos ainda engatinhando, né? Em termos espirituais, nós estamos muito mais saindo do ponto de partida, como Emmanuel nos diz. E aí, dentro desse mundo de provas e expiações, a dor, ela é um instrumento de evolução. Porque nós estamos aqui para quê? Por que nós viemos, reencarnamos, mesmo que talvez tenha alguém aqui que não acredita na reencarnação, mas por que nós nascemos nessa vida? A gente não é simplesmente um amontoado de células, como muitas vezes a ciência tenta comprovar e fazer com que nós acreditamos. Nós somos um amontoado de células, mas nós temos uma alma. E aí essa alma reencarnada nesse corpo, ela tem um propósito de estar aqui. E qual que é o propósito nosso de estarmos aqui no Terra? Gente, todo mundo estudar. Evoluir. A gente não tem como nós fugirmos dessa proposta divina. A lei de evolução, a lei de progresso, ela faz parte das leis divinas. Quer a gente acredita ou não, nós vamos evoluir. Agora, cabe a nós, nas nossas escolhas, a gente querer evoluir
de uma forma ou de outra, atrasar ou adiantar. E aí, eu vou trazer uma metáfora, uma história, na verdade. Ela é contada por um psiquiatra, rabino, chamado Mohammed. Ele conta a história da lagosta. Todo mundo conhece a lagosta? Primeiro de figurinha? Horrível, né? Eu nunca comi lagosta, nem quero experimentar. A lagosta, ela tem um corpo gelatinoso. O que acontece com a lagosta? Ela cria uma casca, uma caixa, uma carapaça que a protege. Essa caixa onde ela se encontra é de um material muito forte. Mas o formato da lagosta interna é de um formato muito frágil. Quando a lagosta cresce, ela vai crescendo. O que acontece? Ela começa a sentir dor. Porque aquela caixa, né, vamos chamar de caixa, aquela casca, já está pequena. Não acompanhou o crescimento dela. Mas se ela sair daquela casa dela, ela fica muito vulnerável aos predadores no fundo do mar. O que a lagosta faz? Hã? Quem falou? Ela procura lugares, locas, para ela se esconder. Ela sai daquela casca, ela quebra aquilo ali, sai, e ela vai, e ela fica nesse lugar até que nasça uma nova casca. E esse processo acontece anualmente. Ela sente dor, ela quebra a casca, ela abandona a casca, ela se protege e ela cria uma nova proteção. Assim somos nós. Quando nós sentimos dor, é um momento da gente se movimentar. Existem vários tipos de dor, né? Eu trouxe até aqui algumas conceituações. A dor, segundo o dicionário, ele vai dizer que é uma sensação desagradável, variável em intensidade e em extensão de localização, produzida por uma estimulação de terminações nervosas especiais. Pode ser um sofrimento moral, pode ser uma mágoa, um pesar, uma aflição. E por fim, dor é o sinônimo de dó, compaixão, contonência. A Associação Internacional para o Estudo da Dor diz que a dor ela é uma experiência desagradável a qual nós primariamente associamos com um dano tecidual, ou descrevemos em termos de dano tecidual, ou ambos. Então, essa definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor vai dizer que a dor é subjetiva. O que é dor para mim não necessariamente é dor para você. A gente expressa a dor através de uma dor física, né? A gente tem culturas, tem povos que eles estimulam a dor no corpo, né? Passam por rituais que provocam dor e aquilo é natural para eles. Nós temos uma dor física que é a manifestação dessa dor, mas a gente tem uma dor psicológica, não é mensurável. Nós temos uma dor social, não é mensurável. Nós temos uma dor espiritual, não é mensurável. Existem até alguns instrumentos hoje que avaliam a dor espiritual, né? Mas isso são instrumentos que não trazem o que realmente o que é real, né? E eu vou exemplificar para vocês o que é uma dor social, né? Trabalhando com pacientes que estão na terminalidade nos últimos tempos de sua vida, a gente acaba lidando com muitas situações que remetem a gente a essa reflexão sobre a dor. A gente tinha um paciente jovem, 51 anos, com um câncer nas vias biliares com metástase no fígado.
Esse paciente não tinha nenhuma proposta de uma terapia curativa, uma cirurgia, uma proposta de uma quimioterapia, de uma radioterapia. E aí a gente foi cuidar desse paciente, aí a nossa proposta era cuidar do mesmo. Era cuidar dos sintomas desse paciente para que ele tivesse qualidade de vida e que no momento de morte dele ele tivesse dignidade. E esse paciente tinha uma dor 10. A gente avalia de 0 a 10 qual é a sua dor. A 10. E a médica otimizou a prescrição de morfina. Era uma dosagem que não teria como ele ter dor física. E aí nós voltamos no dia seguinte e ele falou assim, ela perguntou qual é a sua dor? 10. E como? Isso porque houve resgate, né? Resgate é porque é prescrito a morfina de tal hora a tal hora, nesse intervalo. Se o paciente estiver sentindo dor, ele pode resgatar, ele pode tomar morfina. Houve resgate. Ela falou assim, eu vou recalcular essa morfina e vamos avaliar. Recalculou qual que é a sua dor? 10. Aí ela falou assim para mim, Jimmy, não tem lógica, tem alguma coisa. E nós fomos investigar. Ele era pai de 2 meninas de 8 anos, gêmeas. E até então, ele não tinha contado isso pra gente. Ele tinha contado que tinha filho. Não tinha contado essa situação. Aí ele diz, eu sou autônomo, né? Trabalhava como... Ele tinha uma caminhonete, trabalhava como frete. E eu estou preocupado porque eu vou morrer e como que minhas filhas vão ficar? Eu tenho uma perícia no INSS e eu estou com medo de não dar tempo de fazer essa perícia. E a gente acendeu a luzinha. Dor social. Que a gente chama de dor total. Quando você tem uma dor física que não é controlada por medicamento, tem algum outro aspecto que está influenciando aquela dor, a gente chama de dor total. Buscamos assistente social, trabalhamos isso com ele, ele fez, o perito foi no hospital, fez a perícia e saiu o benefício, não era nem apresentador, o benefício. Gente, qual que era a dor dele? 0. Esse homem ele morre sem uso de morfina. Ele tinha uma dor que incomodava ele, que não é uma dor física. Tem um médico que ele diz que quando a gente fala assim, como você está, Alina? Está doendo tudo. Essa dor não é física. Essa dor é na alma. Onde que está doendo meu estômago, doendo minha cabeça, doendo a minha... Isso é uma dor na alma. E aí o Espiritismo ele traz o consolo para nós. Ele diz que a dor é um instrumento pedagógico para a nossa evolução. Então a sua dor, a minha dor, ela fala daquilo que eu preciso trabalhar para evoluir nessa encarnação. E aí, como que a gente sabe qual que é a nossa dor? O Marlon, ele até lançou um livro, né? Ele estava aqui, o livro dele chama o título chama Qual é a Sua Dor? E aí, a nossa dor, qual é a nossa dor? O que eu tenho que trabalhar aqui agora, nessa encarnação, de forma que eu faça com que essa dor se transforme em algo terapêutico para a minha alma? Emmanuel responde. Ele diz, olhe para as tuas tendências. Olhe para como que você vive sua vida sexual. Como que você vive a sua vida profissional. A sua vida familiar. Onde que está a sua dor? Aí ele diz, é aí onde nós temos a oportunidade de, através desse instrumento pedagógico,
a gente utilizar a dor como uma oportunidade de evolução. E aí a gente volta lá na lagosta. Então, quando ela sente dor, ela se recolhe para se proteger. Mas ela cria uma outra proteção. E quando a gente acredita na imortalidade da alma, nós temos meio caminho andado para que a gente possa amenizar a nossa dor. Vocês acreditam na imortalidade da alma? Vou dar um exemplo simples e que mexe muito com a gente. Perda de entes queridos. Quando a gente tem a crença muito sólida dentro de nós que a vida continua, que o espírito é imortal, e a gente perde um ente amado, dói. Dói. A dor ela não vai deixar de existir. Não adianta a gente tomar remédios pensando que vai curar essa dor. Ela vai amenizar o sintoma físico. Ela vai te anestesiar fisicamente. Quando você tem a crença na imortalidade da alma, você acha que a vida para aquele ser, para aquele ente, para aquela pessoa querida, acabou ali? Não. Isso conforta? Isso consola? Consola. O Espiritismo fala que a vida continua. Então, quando a gente perde um ente amado, a gente sente dor, sente. A gente sente saudade, sente. Mas a gente sabe que em algum momento nós vamos nos reencontrar. A gente sabe que essa conexão, ela não acabou. A gente sabe que a gente pode comunicar com esses entes queridos. A gente não tem a presença física. Mas a gente sabe que aquela história, aquele capítulo, ele não acabou ali. Então a nossa vida é eterna. Só que a gente vive aqui achando que nós vamos estar aqui para sempre. Isso aqui é passageiro. A nossa vida não é aqui. Nós estamos estagiando aqui por quê? Porque a gente não aprendeu a amar. Emmanuel diz que a gente só sente a dor porque a gente não utilizou o amor para amenizar aquilo que nós precisávamos aprender como lição. A dor de perder um trabalho, a dor de uma separação, a dor da solidão. Quando a gente olha para essa dor com esse pensamento que os Espíritos nos trazem, isso dá um alívio para a gente. Isso dá um alívio. E aí, gente, é possível a gente enfrentar a dor, mesmo a dor física, de uma forma harmoniosa. A gente fala com cuidado paliativo que existe morte bonita, né? Que é aquela eutanásia. Como a morte é bonita? A morte, ela faz parte da vida, né? E a gente, né, vivenciou várias histórias de pessoas que morreram felizes e que tinha todo o critério para ter dor. Mas ela soube entender aquela dor, aquela experiência. Eu acompanhei uma paciente que ela tinha câncer também de vias biliares. Tem muito caso de câncer de vias biliares, né? Por quê? Porque o hospital que eu trabalho ele é referência em um procedimento que pelo SUS só faz lá. E aí essas pessoas são referenciadas para lá. E às vezes vai com uma suspeita de uma cálculo de vesícula, e aí quando vão avaliar é um câncer, né? Já avançado. E aí, essa moça, ela tinha 30 anos. Ela veio do Maranhão com um sonho de construir uma vida. Então, ela veio do Maranhão, foi trabalhar como doméstica com uma família, e com essa família, ela veio adolescente. Se eu não me engano, ela veio com 15 anos,
ela ficou, né, ela tinha mais de 30, porque ela ficou mais de 15 anos com essa família. E aí, essa família gostava muito dela, ajudou muito ela, né? E aí o sonho dela era voltar para o Maranhão para viver com a família, com os pais próximos. E ela vai. Então ela consegue construir uma casa na cidade dela, Imperatriz do Maranhão, com o trabalho dela. E ela muito feliz, tinha casado, constituído família, 2 filhos. E ela vai para a Imperatriz do Maranhão. Ela chega lá, antes dela tirar a mudança do caminhão, ela viu, né? Foi acho que mês de novembro, tinha manga, né? Estava cheio de manga, ela ficou tão feliz, saiu do caminhão, foi para pegar a manga. E chupou a manga, e ela começou a passar mal. Chegou a passar mal, foi para o hospital. Ela retorna para Goiânia, né? E aí descobre, né, que ela estava com essa doença. E essa moça, ela sentia muita dor física, mas a gente já sabia que era uma dor total, né? Que tinha uma dor espiritual. Ela tinha feito contato com a existência dela. E à medida que a gente foi conversando com ela, trabalhando isso com ela, ela foi diminuindo o uso de morfina para o controle da dor física. Mas assim, ela tinha uma dor física ainda que era justificável pela doença, né? Mas olhando para a dor espiritual dela, ela conseguiu olhar para essa dor e ser grata, morrer bem, feliz. No último dia dela, ela chamou todos nós e ela olhou para cada um dos profissionais. Eu estou indo, mas eu quero agradecer a você por isso. O médico ficou assustado, né? É um hospital de residência, e o médico residente que estava com a gente disse: eu nunca vi isso. Mas por quê? Porque ela estava em paz com a dor dela. E a gente não pode deixar que a gente olhe para a nossa dor somente nesse momento. Porque se a gente olha somente nesse momento para as questões às quais nós viemos aqui tratar a nossa alma, isso vai gerar uma dor espiritual muito grande. E talvez você não tenha tempo de ressignificar aquilo que você precisa ressignificar. Talvez o tempo ele já seja muito escasso para você. E isso vai te gerar mais sofrimento. Porque o sofrimento não é igual a dor. Sofrimento é uma escolha que eu faço da forma como eu quero encarar aquela dor. E aí, mais uma vez, olhando para a proposta que os espíritos superiores e codificadores nos traz, quando eles dizem que nós estamos aqui para um propósito, e esse propósito é evoluir, vamos encarar essa evolução. Vamos olhar para as nossas dificuldades como um instrumento para que eu possa galgar um degrau a mais na minha evolução. Para que eu possa retornar ao mundo espiritual numa condição melhor. Porque talvez a dor minha é reflexo do meu orgulho. E eu posso ser menos orgulhoso. Mas se eu olhar para o orgulho, talvez a dor minha, ela é causada pelo meu egoísmo, pela minha negligência com aquilo que eu vim fazer. Quanto de nós negligenciamos o nosso trabalho de evolução espiritual? Quantos de nós deixamos para depois? Nós vamos ter outra oportunidade, lógico, né? Como o Marlon disse aqui na palestra de domingo, a gente não vai ficar parado, estacionado. A gente vai ser motivado a buscar. Mas por que não a gente evoluir agora que a gente tem um espiritismo com uma doutrina de suporte para que a gente possa entender melhor a vida? Por que não agora, quando nós temos essa consciência da necessidade de olhar para nós mesmos? Da gente sair do vitimismo. Talvez a dor nossa, causada pelo vitimismo, é uma consequência do orgulho que eu trago dentro de mim. Que eu quero ser enxergado como eu acho que devo.
Que eu quero ser amado como eu acho como eu tenho. Mas será que eu tenho me amado? Da forma como eu quero que o outro me ame? Então a gente precisa despertar. A gente precisa sair desse lugar de olhar para a dor como um castigo, né? Muitas pessoas olham para a dor como castigo, olham para a dor como uma falta de sorte. Não. Olhe para a dor como um instrumento pedagógico para a evolução de cada um de nós. E um espírito, Geraldo, né? Eu estou tentando aqui lembrar o sobrenome. Chamava ele, era um gigante. Ele é contemporâneo a Chico Xavier e ele teve uma doença neurológica que atrofiou o corpo dele, né? Mas ele ficou lúcido. Então, ele foi chamado para evangelizar. E ele evangelizava. Ele dava palestra de uma maca, deitado numa maca, deitado numa cama. Quantas vezes nós temos preguiça de vir aqui para ouvir e receber um passe? Preguiça de estar num lugar como receptador. Eu não vou dizer nem doador. Como receptador. Eu vou lá, eu vou escutar uma palestra e depois eu tomo um passe e vou embora. Mas eu tenho preguiça. Ou eu negligencio esse autocuidado, optando por outras coisas. Coisas que talvez não vão te trazer valores e vão ser passageiros. Porque tudo aqui é passageiro. E aqui vai ficar. Tudo aqui vai ficar. O que a gente vai levar? O Evangelho diz que a gente leva o tesouro que a gente conquistou no nosso coração. E o que nós temos feito com o nosso coração? O que nós temos feito das oportunidades que nos chegam diariamente? A gente tem oportunidade no trânsito, a gente tem oportunidade dentro de casa, a gente tem oportunidade dentro do nosso trabalho. A gente tem oportunidade aqui, agora. Ao sairmos daqui, de termos despertado algo dentro de nós, que possa acender a luzinha aqui, da nossa própria luz. A luzinha da nossa própria luz. Então, meus irmãos, a reflexão que a gente deixa é que sejamos como a ostra, como a lagosta. Que no momento de dor, nós possamos quebrar essa casca. Vai doer. E é necessário. Mas que nos protejamos. Sabendo que uma nova casca, uma nova caixa, uma nova casa vai surgir para nós. Que a gente possa ter a consciência dentro de nós que nós não estamos sozinhos. Por mais difícil que esteja a nossa vida, nós não estamos sozinhos. Existe um ser superior, muito acima de nós, que nos criou e que sabe da vida de cada um de nós. Cada um. Deus sabe de cada um de nós, porque Ele está dentro de nós. A consciência de Deus está conectada com a nossa consciência. Nós estamos conectados com Ele. Eu desejo que nós possamos, ao sair daqui, com essa consciência da necessidade de olhar para a nossa dor, saber que essa doutrina maravilhosa que nós recebemos como bênção nessa encarnação, ela pode nos ajudar todos os dias. Ela pode nos dar suporte todos os dias. Abra o Evangelho que nós temos Santo Agostinho falando para a gente.
Abre o Evangelho, a gente tem Paulo falando com a gente. Foram espíritos que se colocaram na condição, numa disponibilidade de fazer com que o Evangelho pudesse florescer dentro de nós. E passaram por 2000 e tantos anos. Onde que está o florescer do Evangelho dentro de nós? Onde está, né, a nossa conexão com esse ser maior que é Deus, e que a gente possa dizer: Deus está comigo. Eu desejo, né, que nós continuemos essa nossa caminhada. Né? Não é para vocês ficarem tristes, não, né? Como diz o Marlon, nossa, olha para a cara de vocês. Não é isso. A proposta é que a reflexão é no sentido da gente apontar. A mesma proposta que eu trago para vocês, eu estou trazendo para mim. Né? A gente olhar para as nossas dores e saber que o Evangelho é um remédio para que a gente possa usar dela como uma terapia para a nossa alma.